Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos. Viva Cristo Rei, salve Maria Santíssima. Aqui quem vos fala é Fred, o FRJ, do canal Fred, o FRJ Silva. Sejam muito bem-vindos com essa nova postagem, em continuidade ao projeto Fé Sem Superstição, do Catecismo Maior de São Pio X e Doutrina Católica. Lembrando aqui que o projeto Fé Sem Superstição é uma espécie de locus, uma espécie de local, um espaço onde o católico batizado ele tem acesso, ele tem contato com a doutrina católica tradicional, com a doutrina católica de sempre, e que não esgota, propriamente a questão, da doutrina, mas que dá, assim, vamos dizer assim, uma espécie de pontapé inicial, para esse contato, nesse tempo que a doutrina ficou muito relegada a segundo plano. Fala-se muito em uma espécie de eclesiologia adjornada, vamos dizer assim, modernizada, quando na realidade nós precisamos efetivamente conhecer a doutrina para sabermos efetivamente o que devemos crer, o que devemos fazer e o que devemos esperar. Então esse é o projeto Fé Sem Superstição, Catecismo Maior de São Pio X, Doutrina Católica. Hoje nós vamos abordar o parágrafo 3º, que trata da igreja docente e da igreja discente, ou seja, aquela da igreja, a sociedade composta por aqueles que ensinam e por aqueles que são ensinados. Evidentemente já está incluída aí a questão da autoridade, dos ensinantes. Lembrando que nós estamos no capítulo 10º, que trata, nós estamos tratando do credo, do 9º artigo do credo, Catecismo Maior de São Pio X, da editora Permanência. 9º artigo do credo: creio na Santa Igreja Católica. Ele é dividido em 6 parágrafos, e nós já abordamos aqui nas aulas anteriores o parágrafo 1º da igreja em geral, o parágrafo 2º da igreja em particular, e hoje a gente entra aqui no parágrafo 3º, da igreja docente e da igreja discente, como dito. Fazendo aqui também, aproveitando aqui a oportunidade para fazer aquelas advertências prévias, Nós somos fiéis à tradição, buscando, dar ênfase à verdade católica que veio sendo proclamada, de forma bimilenar, através do Santo Magistério, da Santa Tradição, da Sagrada Escritura. E levando adiante, a pretensão desse canal levar adiante, que é levar adiante essa proclamação nesses tempos, em que a doxa, em que a opinião, os pontos de vista mais diversos, sem qualquer tipo de comunicação, sem qualquer tipo de unidade, ferindo aqueles 4 caracteres da igreja, que distingue a verdadeira e única igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, fora da qual não há salvação, que é a sua santidade, a sua unidade, a sua apostolicidade e a sua catolicidade, ok? Bom, outra advertência que a gente faz é com relação à estrutura propriamente dita do curso, que se coloca a partir, de um desenvolvimento crescente de perguntas e respostas. Na última exposição, ou seja, na aula número 7, onde nós abordamos, a questão da igreja em particular, parágrafo 2º, nós finalizamos na questão 178, e hoje a gente vai adentrar na questão 179, entendeu? É até um vídeo bastante curto hoje, porque são bem poucas as questões aqui,
dentro dessa sistemática de perguntas e respostas, que fica muito mais didático. O Catecismo Maior de São Pio X traz a doutrina católica na sua inteireza, né, através de uma linguagem bem objetiva, né, bem simples, né, sem nenhum tipo de rebuscamento, né. E eu aconselho, o canal aconselha aqui, antes de adentrar, antes de aprofundar, né, na doutrina, no ponto de vista metafísico, filosófico, teológico, né, antes de adentrar, de travar qualquer tipo de contato, por exemplo, com o trabalho dos santos doutores, por exemplo, e até mesmo, né, a leitura recomendável, evidentemente, né, das encíclicas, das manifestações oficiais do magistério, lembrando aqui, o magistério até o fim, né, do pontificado de sua santidade Papa Pio XII, felicíssima memória, o canal recomenda, né, ter na ponta da língua, né, como dizem, o catecismo, né, maior de São Pio X, que é a condensação, né, que é a aglutinação de forma objetiva, clara, bem simplificada, da verdade doutrinal católica, fora da qual não existe salvação. Outra coisa também que a gente gosta sempre de ressaltar no início, né, previamente, antes de adentrar propriamente ao tema, né, o desenvolvimento próprio do tema, é que todas as nossas opiniões já estão submetidas de antemão, previamente, ao que disse e ao que diz o Santo Magistério da Igreja, ressaltando a questão aqui do pontificado de São Pio, de sua santidade Papa Pio XII, que, diga de passagem, já deveria ter sido canonizado, né? E que os vídeos, eles não são tão curtos, né? Porque exige-se, né, um mínimo de aprofundamento acerca daquilo que se está dizendo. Isso, nós aqui do canal cremos que realmente vai trazer algo de bom, um benefício, para que nós conheçamos a nossa fé e a nossa religião, ok? Então, feitas essas considerações prévias, vamos incontinenti adentrar, né, a abordagem, a leitura aqui do parágrafo 3º do capítulo 10º, Catecismo Maior de São Pio X, lembrando que nós estamos tratando dos artigos do credo. Nós estamos no 9º artigo do credo e hoje nós vamos tratar no parágrafo 3º da igreja docente e da igreja discente, ok? Portanto, então, pessoal, vamos fazer as nossas orações, entregar esse trabalho a Deus, para que Ele possa agir e nós, em cooperação com a graça, servos absolutamente inúteis, possamos fazer e colocar em prática, né, colocar à disposição de Deus, nosso Senhor, os talentos que nós temos, que são, na verdade, né, recebidos, né? Nós recebemos de Deus os talentos e devemos colocá-los à disposição desse trabalho, ok? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai ao Senhor as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. São José, Pai nutrício do menino Jesus, protetor e guarda da honra, da virgindade, da pureza da Santíssima Virgem Maria, rogai por nós. São Pio X, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pois muito bem, pessoal, em continuidade aqui, 8ª aula, né? Projeto Fé Sem Superstição, Catecismo Maior de São Pio X, Doutrina Católica. 9º artigo do credo, creio na Igreja Católica, né? Capítulo 10º, Catecismo Maior de São Pio X, na revista Permanência. Parágrafo 3º da Igreja Docente e da Igreja Discente, ou seja, da Igreja que ensina e da Igreja que aprende. Já deu para perceber, né, de antemão, que esta distinção entre a Igreja Docente e a Igreja Discente, ela tem a relação íntima com a questão da autoridade, né? A Igreja Católica é uma sociedade hierárquica, né, com autoridade,
né? Que a autoridade que foi concedida, que foi outorgada pelo seu próprio divino fundador, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Entendeu? E o ponto fundamental desta exposição, né, dentro dessa questão da igreja docente, da igreja discente, ou seja, aqueles que ensinam, que receberam o munus, né, a função de ensinar, e aqueles que têm a obrigação, o dever, né, de aprender e obedecer, ela se centra na questão da continuidade da revelação através do Santo Magistério ao longo, né, desses 2018 anos, né, e disso decorrendo, né, evidentemente, a questão da imutabilidade da doutrina por conta daquela ligação que a gente já fez várias exposições aqui, né, que a gente faz sempre questão de ressaltar, que a doutrina católica é uma espécie, fazendo assim uma analogia, né, não muito, vamos dizer assim, própria, mas é o que a gente pode fazer no momento, é uma espécie de manual de instruções para que nós, seres humanos, né, para que a criatura humana, né, ela alcance o seu fim último, que é a beatitude eterna. É uma espécie de manual de instruções. Só a doutrina católica tem essa capacidade de levar o homem, né, ao seu fim último, né, porque é a única igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, fora da qual não existe salvação. Né? Já fizemos a analogia do avião, né, sem asa, sem turbina, sem piloto, sem combustível, em comparando com as outras seitas, né, com as religiões criadas, né, inventadas, vamos dizer assim, sacadas, né, da cartola pelos homens, né, em comparação com aquela que foi efetivamente revelada, né, criada pela pessoa divina, né, de nosso Senhor Jesus Cristo, segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então, fica já assim bem claro para todos essa questão da imutabilidade da doutrina. É isso que a gente está querendo chamar a atenção aqui no canal. Ok? Nós não somos tradicionalistas por uma questão de opção. Eu escolhi ser tradicionalista. Eu quero ser tradicionalista porque eu acho mais respeitoso, que eu acho mais sóbrio. Não, não é isso. Tá? O ponto fundamental aqui é um ponto tanto filosófico, quanto metafísico, quanto teológico. Existe de forma imutável, indestrutível, esta relação entre Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, entre a Santíssima Trindade, a Igreja e sua doutrina. Tá? Então, isso não é uma questão de opção. Eu escolhi fazer desta forma ou fazer assim. Tá? Não é assim, não é isto. Tá? Existe, então, caros católicos, caros inscritos, esta relação, né, de esse caminho que deve ser seguido, né? Existe o ser humano, a criatura racional, ela tem uma natureza, né? E pelo fato de ela ter uma natureza que é conhecida na sua integralidade pelo seu Criador, que é Deus, nosso Senhor, entendeu? E a partir da queda, a partir do pecado original, nós precisamos retornar a este caminho, né? Não existem outros caminhos. O homem só tem dois caminhos, ou a beatitude eterna ou a perdição eterna. Tá? Aquela questão que a gente sempre explica aqui, dentro de uma abordagem tanto quanto mais filosófica, né? Acerca das duas faculdades superiores da alma do ser humano, ok? A inteligência e a vontade, ok? Então, essa submissão da inteligência e da vontade a Deus, nosso Senhor, né, nos leva, nos conduz, né, a esse fim último, que não é somente o fim último dos indivíduos, mas também das sociedades humanas, né? O que nós vemos hoje, né, é um emaranhado, uma confusão tremenda, né, um esforço tremendo, né, de se tentar, vamos dizer assim, de uma busca de uma espécie de composição, de harmonização entre a verdade, né, e o erro, né, indo de encontro, ou seja, de forma contrária, sendo contrário exatamente a essa relação que existe entre a doutrina, né, revelada, né, e Deus Nosso Senhor com a sua natureza, né, seus elementos essenciais, os elementos essenciais que caracterizam
a Santíssima Trindade, que é a santidade, a pureza, a firmeza, a imutabilidade, né? Por exemplo, os 10 mandamentos nada mais são do que uma especificação do ponto de vista antropomórfico, né, da lei natural, né, né, que pode, né, levar, inclusive, pessoas que, sem culpa própria, né, num estado de ignorância invencível, o cumprimento da lei natural pode levar à salvação. Isso aí é a doutrina da igreja, sedimentada, porque Deus é misericórdia e justiça, né? Ele não poderia condenar alguém, né? Veja a lógica, né? A harmonia da coisa. Como é que Deus, nosso Senhor, que é pura misericórdia, é a própria misericórdia, a própria justiça, poderia levar alguém, né, à condenação que sem culpa sua não tivesse condições, não teve condições de ter acesso à doutrina e que se tivesse, teria a ela aderido, né? Então você vê que a doutrina católica é um monolítico, é um corpo harmônico, entendeu? Sem contradição, é absolutamente racional. Bom, fechando aqui, isso também, né, dentro dessa questão da imutabilidade da doutrina, né, nessa questão da igreja que ensina, da igreja que é ensinada, né, dos ministros e dos fiéis, essa distinção, uma coisa que também surge, que deve ser ressaltada, é a questão de que todos, né, todos que fazem parte do corpo místico Nosso Senhor Jesus estão obrigados ao seguimento dessa doutrina que é proclamada nesses 2018 anos de história da Igreja Católica. Inclusive o Papa, ok? Daí a gente conclui que se ele distorce, se o Papa, por exemplo, numa manifestação, ou o próprio clero, né, a própria igreja, se ela se reunir para falar, dizer e propor algo que foge, né, ao segmento do Santo Magistério, da Sagrada Escritura e da Sã Doutrina, nós não temos mais o dever de obediência, ok? Isso é uma questão também que tem que ficar clara para todos nós. Então, dentro desse raciocínio, nós sabemos que se Pedro, né, se São Pedro, se a cátedra não obedece o magistério, nós não temos mais a obrigação, o dever de obedecer, tá? É uma coisa que obriga a todos nós, ok? Pois então esta é a grande dificuldade hoje em dia, pessoal. É uma dificuldade muito grande que a gente tem de tentar mostrar isso para os fiéis batizados, para os hereges protestantes, para os apóstatas, para os infiéis, enfim, para os cismáticos, essa coisa da continuidade do dever de obediência, né, e da imutabilidade da doutrina, né? E também dentro dessa linha, né, a dificuldade propriamente dita, ela reside na resistência que o fiel batizado ele impõe, né, acerca da necessidade de se conhecer, do ato de buscar, né, conhecer o catecismo, aprender e conhecer a sua igreja, a sua religião, né? Essa é a grande dificuldade que a gente está enfrentando no momento, entendeu? Essa é a grande dificuldade. Porque a partir do momento em que a pessoa ela decide aprender, né? Porque todos nós sabemos que nós somos ignorantes em muitas coisas, né? Por exemplo, eu sou ignorante com relação à medicina, né? Com relação à engenharia, etc. Não é minha área de conhecimento. Minha área de conhecimento é o direito, né? Eu sou bacharel em direito, sou formado em direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, estudei na Faculdade Nacional de Direito. Portanto, nessa parte eu não sou ignorante, mas em outras partes eu sou ignorante, entendeu? Então, tentar mostrar isso para as pessoas, né? Existe uma espécie de muro, uma espécie de barreira hoje que impede, né, as pessoas de se aproximarem desse conhecimento da verdade. Tanto é verdade que nosso Senhor Jesus Cristo afirma, né, que ninguém pode ir até ele se o Pai, né, se Deus não atrair essa pessoa. Então essa é a grande dificuldade no momento, né, que se enfrenta hoje. E por outro lado você tem um agravante, né, que é uma igreja pós-conciliar, uma hierarquia hoje que não é católica, né, por conta de todos esses argumentos que a gente já estabeleceu aqui, elencou aqui, colocou em desfile aqui, por conta dessa questão do abandono da tradição.
entendeu? Não é possível ser católico se não seguirmos a tradição. A igreja não é um self-service, entendeu? Não tem como você escolher. Tá? É como um prato, né, que você faz elaborado, né, uma comida bem elaborada, que não tem como você depois separar os ingredientes, né? Por exemplo, uma sopa batida no liquidificador, por exemplo, não tem como você separar mais a batata, a abóbora, o macarrão, o chuchu, a carne, etc. Você tem que ingerir todos aqueles nutrientes que estão juntos ali. Essa é uma analogia tosca, mas é uma analogia que a gente faz que fica bem clara, para que as pessoas possam entender. Então, o objetivo do projeto Fé Sem Superstição, Catecismo Maior de São Pio X e Doutrina Católica é levar o batizado, o herege, o protestante, enfim, a enxergar isso. Né? Mas aí surge a questão das dificuldades, o pecado original, né? Os 7 pecados capitais, né? A soberba, o orgulho, a ira, a inveja, a preguiça, enfim. Isso torna-se constitui-se uma espécie de muro, né? Uma espécie de barreira que, na maioria dos casos, impede as pessoas de conhecer a verdade. Né? E a gente começa exatamente pelo catecismo, porque é o alicerce da casa, né? Casa construída na rocha, como disse Nosso Senhor. Bom, muito bem, ditas e feitas essas considerações prévias, vamos adentrar agora incontinente já a leitura, né? A exposição, né? Nesta 8ª aula, né? Do tema proposto, né? Lembrando aqui, mais uma vez, é sempre bom ressaltar, né? Que nós estamos no capítulo 10º, né? Catecismo Maior de São Pio X, da Editora Permanência, 9º artigo do Credo, creio na Igreja Católica, e adentrando aqui no parágrafo 3º da Igreja Docente, ou seja, da Igreja que ensina, que tem autoridade, e aí da Igreja que dissente, né, que é a Igreja que é ensinada, né, que deve aprender e obedecer. Então, em continuidade, dentro daquela crescente, né, de perguntas e respostas, questão 179, parágrafo 3º da Igreja Docente e da Igreja Dissente. E a questão 179 está assim enunciada. Há alguma distinção entre os membros que compõem a Igreja? Entre os membros que compõem a Igreja, há distinção muito importante, responde o Catecismo, porque há uns que mandam, outros que obedecem, uns que ensinam, outros que são ensinados. Né? Questão autoexplicativa, né? Avançando, questão 180. Como se chama a parte da Igreja que ensina? Responde o Catecismo. A parte da Igreja que ensina chama-se docente ou ensinante. Questão 181. E a parte da Igreja que é ensinada, como se chama? O Catecismo responde assim. A parte da Igreja que é ensinada chama-se discente, ou seja, aquela que aprende, né, que é ensinada. Né? E dessa questão, né, dessa separação do munus, né, você tem o dever de obediência, que recai, gravíssimo, hein? Dever de obediência gravíssimo, que recai sobre o corpo discente da Igreja Católica. Então, fechando esse parênteses, avançando, questão 182. Quem estabeleceu esta distinção na Igreja? Resposta. Esta distinção na Igreja estabeleceu-a o próprio Jesus Cristo. Ok? Questão 183. A Igreja Docente e a Igreja Dissente são, pois, duas igrejas distintas? Responde o Catecismo. Muito importante, pessoal. A Igreja Docente e a Igreja Dissente são duas partes distintas de uma só e mesma igreja. Como no corpo humano, a cabeça é distinta dos outros membros e, não obstante, forma com eles um corpo só. Questão autoexplicativa, né? Avançando, questão 184. De que pessoas se compõe a Igreja Docente? A Igreja Docente compõe-se de todos os bispos, quer se encontrem dispersos, quer se encontrem reunidos em concílio, unidos à sua cabeça, ou seja, ao Romano Pontífice. Questão também autoexplicativa, avançando. 185. E a Igreja Dissente, de que pessoas é composta? A Igreja Dissente é composta de todos os fiéis, responde o Catecismo. Questão também autoexplicativa.
Questão 186, avançando. Quais são as pessoas que têm na igreja a autoridade de ensinar? Resposta. Os que têm na igreja o poder de ensinar são o Papa e os bispos, e sob a dependência destes, os outros ministros sagrados. Também autoexplicativa, avançando, questão 187. Somos obrigados a ouvir a igreja docente? Responde o catecismo. Sim, sem dúvida. Somos todos obrigados a ouvir a igreja docente, sob pena de condenação eterna, porque Jesus Cristo disse aos pastores da igreja, na pessoa dos apóstolos: quem vos ouve, a mim ouve, e quem vos despreza, a mim despreza. Muito grave, né? Muito sério, muito direto, muito objetivo, sem nenhum tipo de tergiversação, né? E é um discurso, né? Infelizmente, né? Politicamente incorreto. Mas essa é a doutrina católica exposta aqui de forma clara e objetiva, sem rodeios, no Catecismo Maior de São Pio X. Então, fechando parênteses, vamos avançando aqui na questão 188. Perdão. Além da autoridade de ensinar, tem a igreja mais algum poder? Sim, responde o catecismo. Além da autoridade de ensinar, a igreja tem especialmente o poder de administrar as coisas santas, de fazer leis e de exigir a sua observância. Questão 189. Virá do povo o poder que tem os membros da hierarquia eclesiástica? Responde o catecismo. O poder que tem os membros da igreja, os membros da hierarquia eclesiástica não vem do povo, e seria uma heresia dizê-lo. Este poder vem unicamente de Deus. Questão autoexplicativa, né? Avançando para fechar aqui, né, a nossa 8ª aula, né, dentro desse tema da igreja docente, da igreja discente, para o terceiro, né, dentro do grande temática, né, do tema Mater, né, básico, principal, creio na Santa Igreja Católica. Questão 190, que assim está enunciada. A quem compete o exercício destes poderes? Responde o catecismo. O exercício destes poderes compete unicamente ao corpo hierárquico, isto é, ao Papa e aos bispos a ele submetidos. Então você vê que existe uma hierarquia, né? O poder desde cima que vem sendo outorgado, repassado aos de baixo e que termina, né, aqui no corpo discente, que somos nós que temos o dever, né, gravíssimo dever de obedecer, né, dever de obediência, né, a esses ditames, né, que está ligado ao munus, né, da própria Igreja Católica, que é, ao fim e ao cabo, oferecer o santo sacrifício da missa e realizar a cura das almas, ou seja, levar as pessoas à beatitude eterna. Pois muito bem, pessoal, fechando aqui este vídeo, áudio, né, a 8ª aula, né, fechamos aqui essa questão da igreja docente e da igreja discente, lembrando que ainda temos mais 3 parágrafos, né, do Papa e dos bispos, da comunhão dos santos e daqueles que estão fora da igreja. Próxima aula nós vamos falar dentro dessa temática acerca do Papa e dos bispos, né? Então, agradecendo a todos aí, né, por esse trabalho e, em primeiro lugar, agradecendo a Deus que nos concedeu a honra, né, de nós, servos absolutamente inúteis, merecedores do inferno, da condenação eterna, né, mas que por obra e graça de Deus, né, por misericórdia, temos essa oportunidade, em cooperação com a graça, de levar adiante esse trabalho neste momento, né, em que a verdade doutrinal da Igreja Católica está tão colocada assim num subplano, né, levada ao ponto de se tornar até uma tonteria, né, uma coisa que é motivo de riso e de escárnio por parte das pessoas, né. No momento que a igreja se divide, né, em que a igreja vai se protestantizando, né, se afasta cada vez mais, né, da sua essência. Mas a verdadeira igreja de Nosso Senhor continua nas catacumbas, firme e forte, em cumprimento, né, como prova, né, e como evidência, né, da promessa feita por seu divino
fundador, de que as portas do inferno jamais prevalecerão. Então vamos finalizar aqui, né, com as nossas orações, agradecendo a Deus por essa oportunidade, por mais essa etapa do trabalho vencida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do maligno. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. São José, rogai por nós. São Pio X, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, pessoal, estamos nos despedindo de mais essa etapa, né? Obrigado aí e até o próximo vídeo. Fique com Deus. Até lá.